Boa noite, amigos. Boa noite. Então, estamos reunidos para estudarmos a obra Paulo e Estevão. Vamos então iniciar o nosso estudo ouvindo uma canção, porque a música que nos eleva é uma oração. Então, vamos ouvir a letra da música, já preparando para a nossa oração inicial, que será proferida pelo nosso irmão Maurício. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Amigo de todas as horas, te agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui, de mãos dadas, a estudar o Teu Evangelho e as Tuas obras. Te agradecemos o amparo da equipe espiritual tão extensa, que sequer temos ideia do preparo necessário para que tudo ocorra. Te agradecemos a oportunidade no dia a dia, durante a semana, nas oportunidades de treinarmos nossa paciência, nossa resignação, nosso perdão, nossa doçura e todas aquelas qualidades que estamos em busca dia a dia. Te agradecemos o amparo da família, o abraço dos pais, o sorriso dos amigos, o alimento à mesa todos os dias e a companhia dos nossos mentores. Que nós possamos, Mestre, utilizarmos todas as dádivas que Tu nos proporcionaste para fecundar outros corações. Que nós possamos levar esperança e alegria, esclarecimento e trabalho a todos aqueles menores
pelo menos nesta encarnação. E que nós possamos, em Teu nome, irradiar mais felicidade, mais alegria, mais bondade, porque não tardará para que todos estejamos diante de Ti. Muito obrigado, que assim seja. Vamos então para Paulo. Então nós estamos vivenciando a experiência de Saulo de Tarso dentro do Sinédrio, em Damasco. Reunião de todos, tem um grupo inclusive de levitas. A chegada de Saulo de Tarso teve um burburinho. Saulo, olha Saulo, olha Saulo. E quando Saulo pediu para subir à tribuna, todos aguardavam a fala do doutor de Tarso. E ele, de uma forma muito direta, que isso é característica da personalidade de Saulo de Tarso, fazia parte, é parte dele, esse homem direto, sem rodeio, sem titubear, sem medo, porque ele é destemido. Ele falou do que aconteceu com ele e afirmou que Jesus é o Messias que todos aguardavam. E para a surpresa dos judeus, quando Saulo de Tarso começa a retratar o encontro dele com Jesus e que Saulo começa a chorar. Você imagina que dentro da cultura hebraica, uma cultura patriarcal, um homem não chora. E de repente vê aquele homem, que eles tinham assim uma verdadeira devoção, que seria assim um dos maiores exemplos de doutor da lei, um dos homens inteligentes, culto. E de repente eles olham para aquele homem falando que o carpinteiro é o Messias, começa a falar daquele encontro assim, meio inusitante. Imagina estar andando sobre um cavalo, aparece uma luz, e o homem olha para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Um homem que já está crucificado, que já está morto. Então isso na cabeça deles. O que eles começaram a pensar? Está doido. Saulo não está bem. Retomando então a fala do nosso querido Saulo de Tarso, no Sinédrio, fazendo a sua explanação, contando, dando o seu testemunho sobre o encontro dele com o nosso Senhor Jesus. Na cabeça de Saulo de Tarso, como ele era um homem muito respeitado, tudo que ele falava era aceito, então ele tem a certeza de que todos irão aceitar a fala dele, vão concordar. O que ele idealizou? Isso é a presunção, né? Ele idealizou que ele ia falar e a partir desse momento todos iriam concordar e aceitar que Jesus era o Messias. A essa evocação, a voz eloquente se enternecia e as lágrimas lhe corriam copiosas. Interrompera-se ao recordar a ocorrência decisiva do seu destino. Os ouvintes contemplavam-no assombrados. Vai lá, gente. Que isso? Diziam alguns. O doutor de Tarso nasceu. Então eles estavam achando que o doutor estava brincando, tirando, tipo, como diz o jovem, um sarro. Afirmavam outros sorrindo, convictos de que o jovem tribuno estivesse buscando maior efeito oratório. Não, amigos, Exclamou com veemência. jamais gracejei convosco nas tribunas sagradas. O Deus justo não permitiu que minha violência criminosa fosse até o fim, em detrimento da verdade, e consentiu, por misericórdia de acréscimo, que o mísero servo não encontrasse a morte sem vos trazer a luz da crença nova. E consentiu por misericórdia de acréscimo, que o mísero servo, olha ele, mísero servo. Essa fala já é de humildade. Humildade não combina com um doutor da lei. Não obstante o ardor da pregação,
que deixava em todos os ouvidos ressonâncias emocionais, rompeu no recinto estranho vozerio. Alguns fariseus mais exaltados interpelaram Sadoque em voz baixa. Que é? Ele está doido? O que está acontecendo? Quanto ao inesperado daquela surpresa, obtendo a confirmação de que Saulo, de fato, parecia extremamente perturbado, alegando ter visto o carpinteiro de Nazaré nas vizinhanças de Damasco. Imediatamente estabeleceu-se enorme confusão em toda a sala, porque havia quem visse no caso perigosa deserção do rabino, e quem opinasse por enfermidade súbita que o houvesse dementado. Então, para uns era um perigo, ele estava sendo o quê? Um desertor, exatamente. Para outros era o quê? Um louco. Varões de minha antiga fé, Trovejou a voz do moço tassense, mais cortante, incisiva. é inútil tentar desempanar a verdade. Não sou traidor, nem estou doente. Estamos defrontando uma era nova, em face da qual todos os nossos caprichos religiosos são insignificantes. Uma chuva de censuras, impropérios, cortou-lhe repentinamente a palavra. Todos nós, vai. Covarde, blasfemo, cão do caminho, fora traidor de Moisés. Os apodos, as zombarias, os gracejos, partiam de todos os lados. Os mais afeiçoados ao ex-rabino, que se inclinavam a supô-lo vítima de graves perturbações mentais, entraram em conflito com os fariseus mais rudes e rigorosos. Então, enquanto um dizia ele é traidor, o outro dizia não, ele só está doente, ele deve ter surtado. Algumas bengalas foram atiradas à tribuna com extrema violência, porque é da personalidade dele, eles são agressivos, violentos, e a gente conta às vezes isso em estudo e grupo. A gente começa aqui a conversar um tema e de repente tem um que começa a se exaltar, eu olho assim, o fariseu ainda não conseguiu se libertar dessa conduta, chega espuma, porque quer que a ideia dele prevaleça. Isso é o fariseu. Quando nosso Senhor Jesus, no momento que ele está sendo crucificado, todo aquele caminho, os soldados romanos estavam acompanhando, sabe para quê? Por quê? Não era para ele não fugir, era para ele não ser estraçalhado pelos judeus, porque todos estavam querendo rasgar, matá-lo mesmo com as mãos. E o propósito de Roma era levar a justiça, o equilíbrio, a paz, Essa era a boa nova de Roma. Então eles estavam ali justamente para protegê-lo. Então aqui está essa confusão. Algumas bengalas foram atiradas à tribuna com extrema violência. Os grupos que se haviam atracado em luta, e eles começaram a brigar entre si, espalhavam forte celeuma, que é confusão, tumulto, na sinagoga. Percebendo o orador que se encontravam na iminência de irreparáveis desastres, foi quando um dos levitas, sacerdotes, mais idosos, assomou ao grande estrado, que é ali como se fosse a tribuna, o palanque, levantando a voz com toda a energia de que era capaz e rogando aos presentes acompanhá-lo na recitação de um dos salmos de Davi. Tipo assim, todo mundo para, vamos rezar o Pai Nosso. Pai Nosso que está... E como ele era o mais velho, havia um respeito muito grande. Quanto maior a idade, maior o respeito. A gente vai ver muito isso no Oriente Médio. Aqui não, quanto maior a idade, maior o desrespeito, Energia de que era capaz e rogando aos presentes acompanhá-lo na recitação de um dos salmos de Davi. O convite foi aceito por todos.
Os mais exaltados repetiram a prece. Imagina a prece. Repetiram a prece, tomados de vergonha. Saulo acompanhava a cena com profundo interesse. Terminada a oração, disse o sacerdote com ênfase irritante: Lamentemos este episódio, mas evitemos a confusão em que nada aproveita. Até ontem, Saulo de Tarso honrava as nossas fileiras como paradigma de triunfo. Hoje, sua palavra é para nós um galho de espinhos. Com um passado respeitável, esta atitude de agora só nos merece condenação. Perjúrio? Demência? Não sabemos com certeza. Outro fora o tribuno e apedrejá-lo-íamos sem pestanejar. Mas com o antigo colega, os processos devem ser outros. Se está doente, só merece compaixão. Se traidor, só poderá merecer absoluto desprezo. Que Jerusalém o julgue como seu embaixador. Quanto a nós, encerraremos as pregações da sinagoga e recolhamos-nos à paz dos fiéis cumpridores da lei. Perjúrio é a faltar o juramento, tá? Então ele diz: olha, vamos abrir agora um processo. Saulo terá que ser julgado. Por quê? Porque ele era doutor da lei. Então era alguém de dentro do sinédrio. Se fosse uma pessoa comum, já estaria morto aqui. Se fosse um Estevão. Mas não é o Estevão, é o Saulo, o doutor, aquele que em Jerusalém vai assumir o lugar de Gamaliel, o posto maior. O ex-rabino suportou a acusação com grande serenidade, a lhe transparecer dos olhos. Intimamente sentia-se ferido no seu amor próprio. Os remanescentes do homem velho, olha só, os remanescentes do homem velho exigiam revide e reparação imediata, ali mesmo, à vista de todos. Olha só. Porque ele não deixa nada para amanhã. Por quê? Porque a última palavra era dele. Então ele quer resolver hoje. Quis falar novamente, exigir a palavra, obrigar os companheiros a ouvi-lo, mas sentia-se presa de emoções incoercíveis, ou seja, irreprimível, que lhe infirmavam, anulavam os ímpetos explosivos. Imagina a ação espiritual para segurar esse homem nessa hora. Ele disse: segura ele, porque ele não pode morrer. Ele tem que ficar vivo. Quando nós começamos a nos evangelizar, isso não quer dizer que nós vamos deixar de ter determinadas emoções. Quando a gente fala em emoção, a gente está falando em algo fisiológico. E a minha conduta, o meu nível evolutivo, eu sinto a emoção e ele vai dizer a carga do sentimento. Vou dar um exemplo. Maria Luísa vem e me dá uma tapa. Eu vou sentir a emoção. A emoção o quê? Primeiro a vergonha, a raiva e, se dependendo da minha condição moral, eu vou sentir até o ódio. O ódio já é o quê? O sentimento. Pautado naquela emoção ao qual ela, no momento desse movimento de uma tapa. Então, ou seja, quando a gente está se evangelizando, a gente vai sentir algumas emoções ainda. Vamos sentir. O que nos torna evangelizados é o quê? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar, olha a palavra, as suas más inclinações. Então é esse movimento que nós temos que fazer no dia a dia, nos esforçar. E a lição que a gente vai aprendendo, que a gente sempre está aprendendo, a gente nunca tira férias. Nunca. A todos os momentos nós temos que estar atentos, porque vem de onde a gente menos espera. Então, todo tempo vigilante, todo tempo vigilante, todo tempo vigilante, todo tempo vigilante. E lembra que não existe a canção do Tim Maia.
Nada de eu quero como é? Sossego. Sossego, o homem quer sossego. Não tem, não é daqui da terra. Então é a todo momento, atento. Para quê? Vamos sentir? Vamos. A emoção ainda faz parte. Daí Joana dizer que nós somos um ser emocional, um feixe de emoção. Mas o que eu vou fazer da emoção é que me torna diferente. Imóvel, notou que velhos afeiçoados de Damasco abandonavam o recinto calmamente, sem lhe fazer sequer uma ligeira saudação. Observou também que os levitas de sítio pareciam entendê-lo através de um olhar de simpatia, ao mesmo tempo que Sadoc fixava-o com ironia e risinhos de triunfo. Esse era amigo? Era só irmão, exatamente. Era o repúdio que chegava. E olha que Sadoc conviveu com Saulo desde a infância. Era o repúdio que chegava. Acostumado aos aplausos onde quer que aparecesse, fora vítima da própria ilusão. Aqui é Emmanuel falando da condição de Saulo. Acreditando que, para falar com êxito sobre Jesus, bastavam os louros efêmeros já conquistados ao mundo. Ele acreditou que pelo título nobre que ele tinha, seria o suficiente para falar de Jesus. Ele descobriu que não era bem assim. Enganara-se. Seus cômpares punham-no à margem, como inútil. Nada lhe doía mais que ser assim desaproveitado, quando lhe ardia na alma a devoção sacerdotal. Preferia que os esbofeteassem, que o prendessem, que o flagelassem, mas não lhe tirasse a oportunidade de discutir sem peias, a todos vencendo e convencendo com a lógica de suas definições. Aquele abandono feria-o fundo. Por quê? Antes de qualquer consideração, reconhecia não laborar em benefício pessoal, por vaidade ou egoísmo, mas pelos próprios correligionários, limitados às concepções rígidas e inflexíveis da lei. Aos poucos, a sinagoga ficara deserta, sob o calor ardente das primeiras horas da tarde. Saulo sentou-se num banco tosco e chorou. Era a luta entre a vaidade de outros tempos e a renúncia de si mesmo, que começava. É o começo. Para conforto da alma opressa, recordou a narrativa de Ananias, no capítulo em que Jesus dissera ao velho discípulo que lhe mostraria quanto importava sofrer por amor ao seu nome. Nós temos que entender, quando a gente fala em doutrina espírita, que eu não posso, em hipótese alguma, levar a opinião pessoal. Nós temos que levar o que a doutrina espírita nos fala. A doutrina espírita, ela não impõe conduta moral a ninguém. Ela esclarece, segue quem quer. Então, nesse esclarecer, eu tenho que entender assim, olha, eu posso até não seguir, mas a função do evangelizador espírita é esclarecer. Se a pessoa não seguir, isso é um problema dela, porque ela tem um livre-arbítrio, mas ela tem que ter a consciência que terá que prestar conta. Então é isso, nós não podemos anuir com crime, nós não podemos anuir com a mentira. Nós temos que entender a verdade com V maiúsculo, que é a verdade divina, é essa a qual nós temos que divulgar,
É essa ao qual nós temos que ser fiéis, e não opinião pessoal. Em hipótese alguma, nenhum estudo espírita, nenhuma exposição deverá ser feito de opiniões pessoais ou uma opinião para tentar agradar o grupo A ou o grupo B. Nós temos que esclarecer. E o evangelizador, o dirigente, o palestrante que faltar com isso, terá também que responder. Só nos resta orar, então. Senhor Jesus, mais uma vez, Mestre amado, queremos te agradecer pelas lições maravilhosas que tivemos na noite de hoje, com essa obra monumental, Paulo Estevão. Que possamos, Senhor Jesus, continuarmos perseverando na nossa luta de nos melhorarmos, buscando sempre essa casa onde temos todo o amparo da espiritualidade amiga, dos amigos espirituais que estão aqui prontos para nos receber, sempre com muito carinho, com muito amor, derramando sobre nós bálsamos para as nossas mazelas do corpo espiritual e até do corpo físico. Que possamos, Senhor Jesus, perseverar, que possamos a cada semana, na terça, na quarta, na sexta, estarmos aqui reunidos, a nossa família EOS, com a nossa amiga Conceição, que tanto se esforça, Senhor Jesus, para nos dizer, nos ensinar o caminho melhor através dos teus ensinamentos. Que possamos retornar aos nossos lares, Senhor, com a Tua luz, com a Tua paz, e que possamos na semana que vem estarmos novamente aqui reunidos em Teu santo e bendito nome. Obrigado por tudo, obrigado, amigos espirituais, por essa oportunidade, e que a Tua paz, Senhor Jesus, se faça sobre todos nós.